Olá, alunos. Tudo bem? Nesse nosso encontro de hoje, nós vamos começar a falar um pouco de estrutura das palavras. Como é que as palavras se compõem na nossa língua portuguesa? Como é que as palavras são formadas na língua portuguesa? Então, o nome do nosso estudo de hoje é Estrutura das Palavras. Como é que na língua portuguesa as palavras se formam? Então, para nós aqui, para que nós sejamos capazes de compreendermos esse processo, eu trouxe para vocês um enumerado de palavras para que vocês consigam perceber como é esse processo inicial, como é que nós trabalharemos esse processo inicial das palavras e como assim estrutura das palavras. Veja, eu tenho aqui várias palavras para vocês. Nós vamos trabalhar com elas agora. E assim, aqui nós temos pedra, pedreiro, Pedro, empedrar e nós temos aqui também pedregulho, tá? Então, pessoal, nós vamos observar em todas essas palavras o que elas têm aqui em comum. O que elas têm em comum é tudo aquilo que está em vermelho para vocês. Ou seja, P, E, D, R. É o que está em comum, é o principal, tá? E as outras partes, elas variam de palavra por palavra. Cada elemento desse que está inserido, cada elemento que está em preto, está inserida essa parte principal, faz parte de uma noção significativa da palavra. Cada uma dessas palavras terão, a partir de agora, dos nossos estudos, o seu significado, a sua possibilidade, a sua significação dentro da estrutura das palavras. Certo? Então, veja. Aqui nós temos pedra, pedraria, Pedro, pedreiro, empedrar, pedregulho e tudo em vermelho. Este em vermelho quer dizer que é um radical, certo? Tudo isso que está em vermelho eu vou chamar de radical. Mas, na língua portuguesa, o que é radical? Como que eu classifico, né? O radical. Radical é aquela palavra, como eu coloquei aqui para vocês, em vermelho, que não se altera. Tá? É o núcleo mais significativo da palavra. Veja, aqui em vermelho, em vermelho. É o núcleo mais significativo, tá? Da palavra. Ele não vai se alterar. Por isso que ele está em vermelho, por isso que eu dei um destaque grande a ele. Por isso eu chamo de radical. E aí eu tenho para vocês aqui o que é este radical. Veja, e exemplificado. Então, radical é aquela parte, anotem aí, é aquela parte mais significativa da palavra. É aquela que às vezes não, é aquela que não vai alterar. É dela que as outras palavras vão existir. Então, se eu tenho aqui um exemplo, como eu coloquei na folha para vocês, a palavra leal é a palavra pura, é a palavra propriamente falando. Após essa palavra leal, eu tenho a palavra ileal. Ou seja, esse i é um processo que eu inseri antes, mas eu não alterei o leal. Depois eu inseri lealdade. Eu inseri uma palavra após esse radical, mas não alterei em hipótese alguma o prefixo, o radical, certo? Depois eu tenho a palavra moral. Essa é a primeira parte, então, do processo e estruturação das palavras na língua portuguesa.